boa tarde. Sejam muito bem-vindos à segunda etapa da programação do segundo dia do Summit Automação 2022. Para quem está se conectando agora, eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista e apresentadora, principalmente de eventos de tecnologia, muitos deles voltados ao mercado de automação comercial. Em 2021, eu apresentei a segunda edição do Summit e eu fiquei muito feliz e agradecida por ter sido convidada a apresentar e mediar a terceira edição do evento, essa edição de 2022. O Summit esse ano vai trazer para vocês que nos assistem estratégias práticas de negócio para aplicação no dia a dia, tendências e cases de sucesso do mercado de automação comercial, dicas e conteúdos exclusivos para apoiar suas vendas, dentre outros temas relevantes. Num evento único que conecta revendedores, distribuidores, software houses, varejistas, empresários e empreendedores. Toda a cadeia produtiva está online e nos prestigiando no dia de hoje. A Eugin assina a organização do Summit de Automação 2022, que este ano ganhou um palco interativo ainda maior que do ano passado, com a possibilidade de receber os convidados de maneira presencial para a nossa transmissão online e ao vivo para todo o Brasil. Algumas participações ainda serão realizadas de maneira remota. Excelente, não é mesmo? Bom, gente, vamos aos nossos recadinhos importantes. Contamos com a sua participação no Summit Automação 2022. Ao final de cada palestra, a gente abre sessão de perguntas e respostas. Basta enviar as suas dúvidas pelo chat do evento. Nossa hashtag oficial para as redes sociais é Summit Automação 2022. Nos marquem, compartilhem, façam stories para que a gente possa saber que vocês estão com a gente. Hoje já tivemos um sorteio na parte da manhã e agora teremos outro no final da tarde de hoje. Nosso segundo sorteio do dia vai premiar a quem nos assiste com um produto Eugin que será revelado pela nossa roleta da sorte, que sempre que eu falo na roleta a gente vem para cá e mostra a nossa roleta. Aqui, ó, autoatendimento, Tower 32, lindona, e são todos esses prêmios que estão aqui. Um deles pode ser seu. Alguns dos prêmios que a gente tem aqui são um leitor de código de barras, uma impressora de etiquetas, air fryer, churrasqueira elétrica, aspirador robô, secador, cafeteira elétrica ou umidificador. Lembrando que todos estes produtos são da Eugin, marca que está presente na casa de milhões de brasileiros e agora também pode estar na sua. E para aqueles que já estavam com a gente na parte da manhã, a gente vem para cá, a gente continua aqui, ó. Já estavam com a gente tem muito conteúdo de valor exclusivo na nossa programação de hoje. Fique atento para saber como participar do nosso sorteio e também atento à nossa programação. Eu vou convidar agora o Fábio Calil para falar sobre um tema super interessante para os líderes agora que estão conectados com a gente. É um tema muito bacana, que é a neurociência aplicada à liderança. O Fábio ele é formado em Administração Internacional na UFPR, pós-graduado em Marketing, GBA em Neurogestão e cursando pós em Marketing Digital na FIA São Paulo. O Fábio ele foi executivo de marketing e líder de grandes equipes em diversas organizações por 16 anos. Organizações como Nissan, Kraft, Mondelez, Boticário, Grupo Sonepar e Ouro Verde Locações. E atualmente ele é consultor e palestrante de marketing, vendas, trade marketing e neurociência aplicada. Além disso, ele é fundador da empresa de consultoria Atingir Mais e da Fábio Calil, aceleradora de pessoas e empresas. Ele também possui o podcast Café com Marketing e Vendas. Fábio, seja muito bem-vindo ao Summit. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, parabéns pelo evento, 810 minutos de conteúdo gratuito para todo mundo, muito fantástico. E parabéns também, Eugin, pela organização de todo o evento e pela marca nova, que ficou muito legal. Então, vamos lá, é uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, porque você aceitou o nosso convite e agora a gente está bem assim animado e com uma expectativa bem bacana, bem alta, para saber um pouco mais de neurociência aplicada à liderança. Bom painel. Legal, obrigado, Dani. Bom, vamos lá, é um tema realmente curioso, é um tema relativamente novo no Brasil, ele já tem uma disseminação muito maior nos Estados Unidos e em outros países mais desenvolvidos, mas
está ganhando forma aqui e as pessoas estão procurando conhecer um pouco sobre o tema. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma breve apresentação para mostrar aí mais ou menos 30 minutinhos, um pouco sobre neuroliderança, e aí a gente abre no final, como a Dani comentou, para perguntas de vocês. Legal? Então, vamos lá? Deixa eu colocar a apresentação na tela aqui. E aí a gente já começa o nosso bate-bola. Opa, voltando. Conseguem ver a tela aí? Tudo certo? Por enquanto, não. Vamos lá, vamos Não. ver aqui. Por enquanto, não. Não. Temos a telinha do Fábio no ar. Agora Deixa eu... temos a telinha do Fábio no ar. A produção deu ok. Vamos lá. Então tá legal. Então vamos embora. Gente, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre neurociência aplicada à liderança aí, como a Dani fez a introdução. Muito bem, quando a gente fala sobre neuroliderança, neurociência, a gente precisa começar a entender alguns conceitos. E o primeiro, eu gosto muito dessa frase do Stanley Prusiner, que é um neurologista americano, que ele fala que a neurociência é a área mais emocionante da ciência porque o cérebro é o objeto mais fascinante do universo. Pouco se sabe ainda sobre o cérebro, tem muito a se aprender sobre o cérebro. A neurociência aplicada aos negócios, principalmente, ela é muito nova. Ela vem aí a partir de 2002, que ela começou a ser aplicada em negócios, principalmente mais voltada para o marketing, mas agora também para a liderança. E cada cérebro humano, aqui já vem a primeira questão para os líderes, cada cérebro humano é diferente. Ele torna cada ser humano único e define quem ele é. Então, o meu cérebro tem experiências, tem vivências que são diferentes da Dani, do Giovanni, que está aí, o gerente de marketing da linha de automação da Eugene, e de todos vocês que estão por aí. Não tem um cérebro igual ao outro, né? Então, um dos grandes erros dos líderes é tentar tratar todo mundo da mesma forma, né? Tentar aquele Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, não funciona. Então, a gente precisa, como líder, entender as características, as emoções, os pensamentos dos nossos liderados para a gente poder colher melhores resultados. Bacana? Muito bem. E aí, a gente entra nessa parte de fatos e curiosidades sobre o cérebro, essa estrutura maravilhosa que existe aí. Vamos falar um pouquinho disso, Dani? Primeiro que tá bem bacana, né? Essa imagem que você colocou aqui, tá muito bonita. Mas assim, quem está nos assistindo pode estar perguntando, né? Será que o Fábio podia explicar um pouquinho, assim, de maneira mais amigável, assim, didática, o que seria isso de neurociência, né? E também falar, claro, né, um pouco sobre as curiosidades do cérebro humano. Porque às vezes quem está ouvindo fala assim, mas será que isso está linkando com o Summit, né? Está linkando com a parte de vendas? A gente vai chegar lá, gente. A gente só está construindo aqui, né, o raciocínio. Mas você pode explicar para a gente, por favor? Vamos lá, claro. Bom, gente, alguns fatos e curiosidades sobre o cérebro aqui, de uma forma bem didática, né? Tem gente que passa anos e anos e anos na faculdade de medicina estudando neurologia. Eu não sou neurocientista, eu sou de marketing, mas estudo neurociência há algum tempo. Mas, simplificando, o nosso cérebro, ele pesa aí aproximadamente 1,4 kg. Só que ele consome 20%, ele é 2% do nosso peso corporal, só que ele consome 20% da nossa energia. Então, a gente fala de uma maneira didática que o cérebro ele é preguiçoso. Por que preguiçoso? Porque como ele já consome 20% da energia, ele precisa trabalhar num modo de eficiência energética. Então, a gente ingere ali 2.500 calorias por dia, 500 calorias é para alimentar o nosso cérebro, né? E aí, alguns outros pontos, existe um negócio chamado neuroplasticidade, o nosso cérebro está em constante modificação, ele vai mudando dia após dia, ele não para de mudar suas conexões, tem ali 86 bilhões de neurônios. A gente está falando que em novembro desse ano a população da Terra vai chegar em 8 bilhões de pessoas. Nós estamos falando que o cérebro tem quase 11 vezes mais neurônios do que a população da Terra.
E ele aprende muito por impacto emocional e repetição. Então, outro ponto aqui para os líderes é o seguinte: como é que você cria um vínculo mais emocional com os teus colaboradores, não aquela coisa fria, aquela coisa hierárquica, porque o nosso cérebro é extremamente emocional. O Homo sapiens está na Terra aí há 100 mil anos, e o cérebro é o mesmo, há 100 mil anos. Então, a gente... e esse fato de trabalhar de forma colaborativa é o que fez o Homo sapiens sobreviver e chegar até onde a gente está. E só para vocês saberem, o cérebro ele dá muita atenção ao prazer, só que a dor é muito pior. Então, o nosso cérebro sente a dor 2,5 vezes mais do que o prazer. Então, muitos cuidados que a gente tem que ter com sessões de feedback, a forma como a gente conversa com a nossa equipe, porque o nosso cérebro tem essa característica de se apegar à dor, legal? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como trazer essa questão do prazer, tudo mais, e vamos para frente, porque tem coisa bem legal aí para a gente falar um pouquinho mais sobre o cérebro. Vamos lá. David Rock, que está aparecendo aí na tela para vocês, ele é o criador desse termo neuroliderança e ele é o fundador do Neuroleadership Institute. Ele é australiano, mora nos Estados Unidos há algum tempo e tem essa frase dele que é muito bacana. Então ele fala que os líderes bem-sucedidos do futuro, não digo só do futuro, digo da atualidade, se caracterizarão pela capacidade de adaptação, uma habilidade que vai exigir muita flexibilidade cognitiva, essa questão do cérebro. A boa notícia, porém, é que, como eu falei para vocês no slide anterior, existe essa questão chamada neuroplasticidade. Então, o cérebro ele é um órgão que ele vai aprendendo, que ele tem plasticidade. Liderança, hoje, se você procurar no Google e pesquisar, você vai achar 48,3 milhões de resultados. O Google vai buscar. Então, não tem fórmula mágica para liderança. Liderança é um negócio que vai mudando a todo tempo, e essa capacidade do cérebro de se adaptar é muito interessante para os líderes. Legal. Dando sequência, aí tem esse vídeo aqui, que é um hashtag Fica a Dica aí para vocês darem uma olhadinha depois, que é do David Rock, que eu comentei, vocês acham no YouTube, e o pessoal vai soltar aí no chat o link deste vídeo para você assistir depois com calma. Ele está em inglês, mas dá para vamos colocar lá em confirmar aqui português. com a produção. A gente tem o link para a gente colocar no chat. Sim, beleza. Já vamos soltar daqui a pouquinho o link. Legal. Mas dá para dar um spoiler para a gente? Porque, agora eu fiquei curiosa. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Nesse vídeo, o David Rock é um vídeo aí de 14 minutinhos, é um TED, então vale a pena investir 14 minutos para assistir esse vídeo. O David Rock ele fala muito sobre a questão de tratar as emoções das pessoas e trazendo isso para a prática da liderança. Quando a gente vai para uma sessão de feedback, por exemplo, já dá até aquele frio na barriga do liderado, né? Porque, poxa, feedback, meu chefe vai falar mal de mim, vai falar que eu tenho que me desenvolver. E aí os feedbacks, geralmente, eles vão em cima das soft skills, né? Você é muito bom em organização, você tem uma capacidade de planejamento muito legal. Tá, mas você tem falado sobre as emoções do teu liderado, porque muitos líderes suprimem as emoções. E nós somos seres emocionais. Daqui a pouco vocês vão ver, assim, a gente fala, o Homo sapiens é racional. Não é bem por aí. Já vou contar um pouquinho melhor para vocês. Mas essa questão de você suprimir as emoções aumenta o estresse das pessoas. E o estresse, ele atua numa área do cérebro que é o sistema límbico, a parte das emoções, e ele afeta a parte do neocórtex, que é a parte do pensamento racional. Então, trabalhar sob pressão, isso não é legal, porque isso aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e as pessoas não rendem. Então, falar sobre emoções de uma forma positiva com as pessoas é muito interessante.
E um outro ponto que eu trago aqui desse vídeo do David Rock é a questão que ele fala sobre tangibilizar as coisas para os seus liderados. Muitos líderes têm muitas ideias e aquilo fica solto. O cérebro não gosta de coisas soltas, ele gosta do que é tangível, ele gosta das coisas que ele consegue perceber, pegar. Só como informação, a gente recebe todo dia 11 milhões de bits de informações no nosso cérebro e a gente processa 40. Isso mesmo, 40 sobre 11 milhões de forma consciente. Quer dizer, é muito difícil a gente focar, então ele fala sobre o foco também. É bacana, vale a pena assistir, principalmente para essa questão de feedback e emoções, beleza? Vamos lá, mas enfim, como é que a gente liga então o tal do cérebro, que a gente falou um pouquinho, com a questão de liderança, que é o grande objetivo deste painel? Bom, papel do líder. O papel do líder é entregar resultados, o papel do líder é tirar o melhor da sua equipe, o papel do líder... Se vocês forem procurar, como eu falei, no Google, tem 48 milhões de resultados lá, vocês vão achar vários papéis do líder. A questão é a seguinte, quando a gente fala de neuroliderança, o grande ponto do líder é despertar as emoções relevantes nos seus liderados, que é o sistema límbico do nosso cérebro, onde as emoções são processadas. Que emoções? Que emoção? A principal delas é felicidade. A gente fala de dopamina, de prazer, a gente já vai entrar para falar um pouquinho disso. Mas colaboradores que não estão felizes, colaboradores que não estão satisfeitos, e acho que a maioria de vocês aqui deve saber, né? 85% das pessoas deixam o seu líder ou o seu chefe e não a empresa para a qual trabalham. Então, o papel do líder é fundamental para manter uma equipe unida, para trazer esse senso de pertencimento, para trazer felicidade, que é um dos principais motivos que faz as pessoas ficarem nas organizações. E a felicidade é uma emoção, nós temos outras emoções, tristeza, raiva e por aí vai, mas ela é a principal que nós precisamos dosar dentro das nossas equipes. É claro que a gente sabe a realidade de liderança, que não dá para todo momento estar tudo feliz, tudo alegre, tudo bonito. Tem momentos mais críticos dentro da liderança, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse ponto. E aí, quando a gente fala de felicidade, o que significa felicidade para os colaboradores? Primeiro ponto, vejam, a gente pensa que é grana, né? A grana aparece, claro, mas é oportunidade de crescimento para 46% dos colaboradores. Então, vejam, as pessoas querem crescer dentro da organização e para crescer elas precisam de líderes. Ontem eu li uma frase em um livro sobre neuroliderança aqui, chamado Neurociência para Líderes, que eu vou mostrar lá depois uma referência bibliográfica para vocês, falando justamente isso, que as pessoas querem ter essas oportunidades de crescimento dentro das empresas, senão elas vão embora, e que o líder dá a velocidade da equipe. Tem muitos líderes que reclamam, a equipe está meio lenta. Você tem um papel nisso. Talvez você seja um pouco lento. Então, a gente precisa dosar esse ponto. Qualidade de vida aparece em segundo, e depois vem alinhamento de valores seus com a organização e benefícios. Então, com 14%. Então, a felicidade das pessoas, gente, vai se dar por oportunidade de crescimento, qualidade de vida, né? Essa questão que a gente chama de work-life balance, né? Esse balanço entre a vida profissional e pessoal, e o alinhamento de valores e benefícios. Muito bem. E aí tem uma questão crítica quando a gente fala de neuroliderança, que é a questão hierárquica, que vem lá do regime militar, a questão de hierarquia. E quando a gente tem essa equação superior versus subordinado, essa coisa que gera um pouco de ansiedade, de medo nas pessoas, isso libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. E as pessoas ficam menos criativas, ficam com mais ansiedade, com mais medo, consequentemente entregam um resultado pior.
nós somos seres sociais, colaborativos, nós precisamos, até naquele vídeo lá atrás do David Rock que eu comentei, um outro ponto que ele fala é a questão do ser humano ser extremamente sociável. Então, a pandemia que isolou as pessoas foi um momento muito crítico de depressão, de tristeza das pessoas, porque a gente precisa interagir, né? Faz parte, e como eu falei, o ser humano só chegou até aqui porque ele interage. Só que nós temos que tomar cuidado com essa questão de eu mando, você obedece. Isso não pode existir mais nos dias de hoje. Tem uma nova abordagem que fala dessa questão de serem todos colegas, né? E aí vem a questão de horizontalizar a hierarquia da empresa. Algumas empresas que já estão fazendo isso. Netflix, iFood, Google, que você não tem mais essa figura do cara que manda o time embaixo, fica todo mundo mais ou menos no mesmo nível, mas claro, tem alguém que dá a direção. E isso gera neurohormônios bons. Gerando neurohormônios bons, como a dopamina, a endorfina e por aí vai, nós aumentamos a produtividade das pessoas e a memória de longo prazo, né? A questão ali do hipocampo, que deixa as pessoas com uma sensação mais duradoura de prazer e de felicidade, que é o principal ponto que as pessoas buscam dentro de uma organização. Legal? Então, essa é uma abordagem relativamente nova. Tá? Fábio, você comentou, né, sobre esse ciclo que às vezes as pessoas acabam passando, né, do estresse, que o estresse gera ansiedade, que gera o medo, que gera mais estresse, mais ansiedade e medo. Claro, na vida profissional. Quem está nos assistindo, os líderes que estão nos assistindo, de alguma maneira identificam isso nas equipes? Teria alguma forma de quebrar esse ciclo? Você falou um pouquinho agora, né? Claro, de dopamina, enfim, mas teria alguma coisa mais prática para já começar, assim, sair do Summit e já começar, sei lá, amanhã, apesar de ser sexta-feira, implantar, assim, de manhã para iniciar essa quebra de ciclo de ansiedade, medo, estresse, enfim, que você falou, cortisol? Tem. Tá daqui a 5 slides, mais ou menos. Desculpa, spoiler. Não tem problema. Eu vou chegar lá que a gente vai falar sobre alguns neurotransmissores e como a gente ativa eles para trazer essa questão da felicidade, beleza? Já chegamos lá. Gente, então não desliguem, não desconectem, porque tem muita coisa boa para vir ainda aí. Exatamente. Vamos lá. A gente vai aterrissando o conteúdo, né, pessoal? Então, assim, a questão da neurociência está muito atrelada à biologia do comportamento. As pessoas são movidas por emoções, por sentimentos, por pensamentos, por medos. Quer dizer, se você conhece melhor como funciona o cérebro, você vai se tornar um líder melhor. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, como líder, você considera que seus comportamentos são racionais e que você pensa detalhadamente antes de agir? Eu acho que a maioria de vocês vai falar que sim. Porém, pessoal, existe até um livro que está aí o nome, Somos Previsivelmente Irracionais, do Dan Ariely, que é um grande neurocientista, que mostra que 85% a 95% das nossas decisões são irracionais. O nosso cérebro decide na emoção. Ele decide de 2,5 a 5 segundos antes de dar tempo de você pensar. Então, muitas vezes você acaba agindo no impulso. E agir no impulso como líder é muito ruim para as equipes, porque você pode fazer aquela coisa que você, de repente, dá um feedback torto, alguma coisa que você vai se arrepender depois. E tem até um outro livro do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, que fala sobre o sistema 1 e sistema 2, que é justamente isso, né? 85% a 95% das nossas decisões são irracionais e 5 a 15 só que são racionais. Então, o Homo sapiens não é tão racional quanto ele pensa que é. Por isso que conhecer a biologia das pessoas, as emoções que eu comentei com vocês, são fundamentais para um líder, se aproximar das pessoas, tá? E aí tem um outro vídeo que é muito interessante, que é do Dan Ariely, que eu acabei de citar o nome dele, que fala, que ele traz a seguinte reflexão: o que nos faz sentir bem no nosso trabalho? E o grande ponto que ele traz é a questão de significância, de propósito.
as pessoas precisam ter um motivo para estar ali. Elas precisam saber o porquê elas estão ali. E aí ele fala até de 2, 3 exemplos. Eu vou citar aqui 2 no vídeo. Ele dá uma atividade para as pessoas construírem alguns robôs com Legos, e as pessoas vão construindo e ele vai colocando em cima de uma mesa aquilo, e as pessoas vão construindo e ele vai oferecendo dinheiro para as pessoas construírem esses Legos. $3, depois $2,70, vai diminuindo. E as pessoas que ele foi colocando os robozinhos em cima da mesa construíram 11 robôs. E aí teve um outro grupo que as pessoas construíam os robôs, também ia descendo a remuneração das pessoas. Só que assim que terminava de montar o robô, o Dan Ariely pegava e quebrava os robôs na frente das pessoas. Essas pessoas produziram 7. Então, de 11 para 7 é 54% de crescimento. Quer dizer, o fato de você destruir algo que as pessoas construíram é muito maléfico para essa questão de emoção, de felicidade das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente lida e traz reflexões para as pessoas. Um outro exemplo que ele fala aqui, um CEO de uma empresa lá em Seattle, colocou 200 pessoas para trabalhar, numa companhia de software, inclusive, ele não fala o nome da empresa, mas colocou 200 pessoas para trabalharem na próxima inovação da empresa. 2 anos trabalhando nisso. E um belo dia, ele chegou lá e falou, olha, pessoal, o projeto está cancelado. Acabou com as pessoas. Né? Depois disso, o Dan Ariely foi lá e perguntou para as pessoas, quantos de vocês, depois dessa informação, começaram a ir embora para casa mais cedo? 100%. Quantos de vocês começaram a chegar mais tarde? 100%. Por quê? Porque esse CEO não teve o mínimo cuidado com relação à emoção das pessoas. O que ele poderia ter feito diferente, vocês podem se perguntar. Ele poderia ter pedido para algumas pessoas apresentarem para o restante da empresa o que foi desenvolvido ao longo desses 2 anos. Ele poderia certamente ter pego ideias que foram feitas nesse departamento para implementar em outros departamentos. Isso traria mais significância nesses 2 anos que as pessoas estiveram ali. Então, esse cuidado é muito importante. Significância e propósito é algo que as pessoas buscam. E o líder, muitas vezes, tem que providenciar isso, prover isso para os seus liderados. Mas tem mais coisas no vídeo, um videozinho aí de 20 minutos. Também tem o link aí com a produção do evento, eles vão soltar no chat aí para vocês. Gente, e aí a gente fala de nível de engajamento dos trabalhadores. Foi feita uma pesquisa que mostra que 20% dos trabalhadores a nível global estão engajados nos seus trabalhos. Aqui nós temos o Panamá, 35%, Venezuela, 32%, Costa Rica, 31%. Olha o Brasil, 29% dos colaboradores estão engajados nos seus trabalhos. Por quê? Porque a motivação de cada um, ela simplesmente passa a ser obter o máximo que ela pode com o mínimo de esforço possível. Por quê? Porque muitas vezes elas não veem propósito no que elas estão fazendo, elas não têm um direcional do líder. E lembram que eu falei do cérebro preguiçoso? É justamente isso. Então as pessoas procuram atalhos para fazer as coisas da forma, vou fazer, está feito. Então é um nível de engajamento muito baixo. Mas vocês olham, o Brasil está acima da média global. Tudo bem, mas nós estamos atrás da Venezuela, pessoal. Olha o estado que está a Venezuela. Então, essa questão do cérebro preguiçoso, para a gente entender como isso afeta o nível de engajamento dos trabalhadores. E aí, tem um ponto que é muito interessante, gente, nessa pesquisa feita pela Deloitte com quase 5 mil pessoas no mundo, que ela fala sobre saúde mental e choque de prioridades, Dani. E aí tem coisas interessantes aqui nesse slide que eu vou compartilhar um pouco com todo mundo. Se vocês, Dani, fique à vontade aí para interromper caso você
né? Qualquer coisa, qualquer pergunta. Não, exatamente. É que como ali. a outra vez, né, eu dei um spoiler antes, eu falei, vou Sem esperar problemas. vou esperar ele falar justamente sobre a saúde mental e o choque de prioridades para no final, mas se você já me deu o gancho, acho que provavelmente muita gente pode estar perguntando, né, como é que a aplicação da neurociência, agora sim, né, pode ajudar a diminuir, né, esse abismo entre essas prioridades que você colocou aí no slide, né? Perfeito, perfeito. Aí a gente consegue responder aqui já. Olha só, gente, se a gente olhar essa coluna da esquerda aqui, nós temos em ordem de prioridade para os executivos sêniores de uma companhia, ou seja, a liderança, quais são as prioridades desses executivos. E na coluna da direita, nós temos dos colaboradores individuais, as pessoas que estão ali num nível hierárquico mais baixo. Vejam que, para os executivos sêniores, é a 8ª prioridade melhorar o bem-estar dos seus colaboradores. Só que quando a gente vai para o colaborador, ele fala que para ele a 3ª coisa mais importante é o bem-estar dentro da organização. Então, este abismo que existe, como é que a neuroliderança pode ajudar? Ela pode ajudar justamente nesse ponto de você conhecer a sua equipe. Conhecer a individualidade de cada um, como eu falei, cada cérebro é único, cada pessoa teve suas experiências, seus traumas, suas vivências. Então, conheça individualmente os teus colaboradores. Traga sentimentos de pertencimento, de propósito, de significância, como eu falei. Envolva as pessoas na tomada de decisão. Autonomia, empoderamento é outra coisa importante que as pessoas buscam. Mostrar para elas oportunidades de crescimento. Vocês viram lá que o principal motivo de felicidade para as pessoas é elas enxergarem um horizonte de crescimento dentro das organizações. Então, para a gente diminuir esse abismo, esses são alguns pontos. E não é à toa, gente, que a gente está vivendo aí um momento de transtorno mental gerando $1 trilhão de perda por ano para a economia global. No Brasil, 5º maior país com casos de depressão. Ansiedade. Primeiro, o Brasil é o país que mais tem níveis de ansiedade na população. Tudo isso é causado pelo trabalho só? Não, mas eu diria que a maioria tem o fator do trabalho, tanto que tem o burnout agora, que foi reconhecido como uma doença, tudo mais. Então, gente, vejam só, para melhorar a experiência do consumidor, do cliente, que é a prioridade número 1 dos líderes, nós precisamos ter quem engajado? Vocês viram o nível de engajamento baixo lá? Os colaboradores. Então, eu tenho um conceito para mim, que alguns talvez discordem, que antes do cliente vem o colaborador. Porque o colaborador que está feliz, o colaborador que está engajado, que tem um líder que dá um propósito para ele vai atender bem o cliente. Então, são formas aí para a gente tentar diminuir esse abismo. Legal? Seguindo aqui, existe um negócio chamado sistema de recompensa dentro do nosso cérebro, e o tal do sistema de recompensa ele é responsável por liberar dopamina. Vocês já devem ter ouvido falar de dopamina. A dopamina, ela traz prazer para as pessoas. Tá? E lembram lá que eu falei que o cérebro não gosta da dor e ele sente a dor 2,5 vezes mais do que o prazer? Pois é. Por isso que é tão importante a gente se preocupar, a gente ter ações para trazer recompensas para as pessoas, trazer prazer, que é a questão do reforço positivo versus o negativo. Aquele líder que só dá chicotada na turma, gente, não tem, você não vai liberar dopamina, você vai liberar cortisol, você vai deixar o cara estressado e ele vai sair do engajamento completamente da tua empresa, da tua estrutura. Agora, reforços positivos funcionam. Como? Vou mostrar no próximo slide. Está aqui. Você precisa gerenciar a expectativa da tua equipe. Como? Entendendo quais são os objetivos de carreira, que tipo de oportunidade essas pessoas gostariam de ter, o que elas esperam de você e da empresa, quais são os seus sonhos, quanto que elas querem ganhar. A gente precisa descobrir isso e depois ir entregando aos poucos para ir liberando essa dopamina, esse prazer nas pessoas. E aí, gente, existem formas simples. A neurociência é super complexa, mas algumas ações são simples para a gente ajudar a linkar a neurociência com a liderança. Um elogio em público,
uma promoção, fazer um job rotation, claro, a recompensa financeira, um day off, um modelo híbrido de trabalho, várias maneiras de você fornecer essa liberação de dopamina para as pessoas que trazem o prazer, esse senso de pertencimento. As pessoas que estão engajadas são mais concentradas, mais focadas, mais produtivas. E só como curiosidade, nível de produtividade, também feita uma pesquisa a nível global, foram 60 países pesquisados, o Brasil ficou na 50ª colocação em termos de produtividade. Um americano produz equivalente a 4 brasileiros. Então, só um parênteses aqui nesse ponto. Então, gente, a gente precisa conhecer as pessoas. Nós somos feitos de emoções e nós não somos tão racionais quanto a gente pensa que é. Legal? Conheça isso e vá entregando aos poucos para as pessoas esses pontos. E aí, me lembrei de um outro ponto agora do vídeo lá no começo, que o David Rock fala o seguinte: uma simples resposta num e-mail dizendo ok, bom trabalho, gera mais dopamina, às vezes, nas pessoas do que uma recompensa financeira. Então, vejam a importância de pequenas ações que vão ajudar a aumentar esse engajamento que a gente viu que é tão baixo a nível global, né? E aí, pessoal, aqui, Dani, eu chego na pergunta que você fez lá atrás para mim, que é, beleza, como é que o líder pode contribuir, então, para a gente trazer essa felicidade, para a gente quebrar esse ciclo vicioso de estresse, ansiedade, medo, estresse, ansiedade, medo, e criar um círculo virtuoso de felicidade, dopamina, engajamento. Então, vamos lá. Existem alguns neurohormônios, tem muito mais do que esses, mas aqui eu selecionei 4 para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles é a dopamina, como eu comentei, está relacionado ao prazer, ao aprendizado, atenção, humor, foco, motivação, persistência, produtividade e memorização. Então, olha só como é importante essa liberação de dopamina. E como é que o líder pode contribuir? Trazendo percepções de realização e conquistas, destacando a vitória e conclusão de atividades importantes, reconhecendo as pessoas. Quer dizer, existem formas práticas para o líder ligar a liderança à neurociência, beleza? Está aqui a ligação entre a neurociência aplicada à liderança, fora o que eu já passei. Isso sobre a dopamina. Sobre a serotonina, ela está relacionada com dor, controle de ansiedade, medo, depressão. Pessoas que estão nesse estado de ansiedade, medo e depressão também não rendem. Vocês sabem disso, burnout. Eu mesmo já vivi um quadro desse ao longo da minha carreira, que eu parei de render, né? E como é que o líder pode ajudar? Ampliar o afeto com a sua equipe. Não ter esse distanciamento, né? Eu sou o líder, você fica aí. Se aproximar das pessoas. Não tem nada de errado se aproximar. Agora, claro, tem que ter a separação, tem uma linha muito tênue aí, né? De uma aproximação e, claro, você tem que cobrar resultados também, porque no final do dia você vai ser cobrado por isso. Mas ampliar o afeto, surpresas impactantes sem que seja esperado, um happy hour, a premiação de alguém. A endorfina está ligada ao bem-estar, é aquele hormônio que libera para quem pratica atividade física aí, quando você dá aquela corridinha e volta, que você se sente leve, se sente bem, essa é a endorfina. Está ligada ao bem-estar, concentração, anti-envelhecimento, sistema imunológico, disposição, resistência. Como é que você ajuda a liberar isso na tua equipe? Tem vídeos que envolvem aspectos emocionais que você pode trazer, incentivar a prática de atividades físicas, várias empresas aí com Gympass, né? Justamente porque elas perceberam que é importante as pessoas fazerem atividades físicas, leitura de livros e por aí vai. E o cortisol, Fábio, que é esse hormônio... Oi, tudo bem? Oi, Tudo bem? A produção tá me falando que tá super interessante, porém o nosso tempo está tão curtinho e que a gente tem só mais 3 minutinhos antes de ir pro intervalo. Não queria te cortar, mas já te cortando. Mas só para você se preparar para, claro, né? Não, a gente não vai terminar assim, pelo amor de Deus. É só para ele se ambientar e ainda tem mais uns 3 minutinhos para depois a gente ir pro nosso intervalo. Tá bom. Não vai dar tempo nem para as perguntas? Eu comi o tempo das perguntas? Sim! Eu me empolguei demais aqui. Não, tá bom. Mas o conteúdo é muito bom mesmo. É que realmente nosso tempo aqui é curto. Senão daria para realmente a gente ficar.
Não, perfeito. Eu fiquei desatento com o tempo aqui, então eu vou concluir, vai dar tempo da gente concluir. Beleza. Legal. Só um ponto aqui, pessoal, da neuroplasticidade. Liderança positiva, quando você estimula, você gera novos pensamentos, novas ações, um novo jeito de agir. É liderança tóxica, que gera atrofia das conexões neurais, que aí gera um rendimento baixo das pessoas, tudo mais. Então, estimule com elogios e desafios da tua equipe que você vai ter resultados muito mais positivos e gerar novas conexões no cérebro das pessoas. Outro ponto, empoderamento é muito importante. As principais empresas do mundo, elas vencem a concorrência porque elas têm uma visão compartilhada com suas equipes. Isso deixa as equipes entusiasmadas, as pessoas motivadas, prestam um atendimento superior ao cliente, aquilo que eu falei lá atrás, e o empoderamento gera prazer, felicidade. Eu gosto de trabalhar aqui, que é o sistema dopaminérgico que a gente viu. O modelo SCARF eu vou ter que passar, não vai dar tempo, é do David Rock, depois vocês podem pesquisar, é uma metodologia que ele criou para falar sobre a questão de neuroliderança, não vou conseguir explicar agora aqui, acabei me empolgando, mas já chegando no final aqui, então, essa é uma frase do Jack Welch, que foi aí CEO da General Electric de 81 a 2001, que ele falava o seguinte: nós procuramos líderes capazes de energizar, motivar e inspirar, em vez de irritar, deprimir e controlar. Aumentar a autoconfiança das pessoas é, de longe, a coisa mais importante que você pode fazer. E aí, a pergunta. Então, já que não vai dar tempo de vocês perguntarem, eu pergunto para vocês. E você, vai fazer o que amanhã para colocar em prática o que você viu? Porque, de fato, a gente precisa colocar em prática, né, gente? Senão, cai no esquecimento e a gente não consegue ter resultados. Aqui uns livros e fontes sobre o que eu falei. Esse livro, Comporte-se, fantástico, para quem quiser começar, comece por aqui. Tem só 800 páginas, facinho de ler. E por último, meu agradecimento. Desculpa eu ter me empolgado tanto, não ter deixado tempo para vocês fazerem as perguntas. Aí estão os meus contatos, o QR Code ali para o meu Instagram, onde eu sempre coloco conteúdos relacionados a vários temas, ponto de venda, marketing, trade marketing e por aí vai. Então, era isso. Ai, que pena, Fábio, que pena, porque o conteúdo é incrível. Que bom que você deixou os seus contatos. Quem está nos assistindo, por favor, sigam o Fábio, entre em contato também, né, para consultorias com relação a isso, né, neuroliderança. A gente agradece muito, né, a sua participação e com certeza esse conteúdo agregou muito, tanto para quem está nos assistindo, quanto aqui para a gente da equipe também, que eu acho que tem tudo a ver. Legal, legal. Eu que agradeço mais uma vez aí a participação e mais uma vez lamento ter passado o tempo, imagino. E assim, mas gente, tendo perguntas, tá aí meu e-mail, tá aí meu WhatsApp, manda para mim, eu vou ter o maior prazer de responder. Beleza? Já que eu comi essa bola, eu fico devendo essa para vocês e a gente fica combinado assim. Pode ser? Pode ser. O contato do Fábio estava aqui na tela. A gente pode colocar de novo mais um pouquinho, mais uns segundinhos. Os contatos do Fábio, aqui, ó, QR Code, Instagram, enfim, e-mail. Tem até o WhatsApp dele. Então, ele fica à disposição para realmente responder as perguntas que não deu tempo. Mas sem problema. Fábio, muito obrigada. E agora a gente segue aqui no nosso Summit. Obrigado, Dani. Tchau, pessoal. Gente, nosso segundo sorteio do dia vai premiar a quem nos assiste com um produto Eugin, que será revelado pela nossa roleta da sorte, que está aqui do lado, que é aqui é um terminal de autoatendimento, tá? O Tower 32. E você vai poder ganhar um leitor de código de barras, uma impressora de etiquetas, airfryer, churrasqueira elétrica, aspirador robô, secador, tá vendo, gente? Cafeteira elétrica, que já saiu hoje, ou umidificador. Lembrando que todos estes produtos são da Eugin, marca que está presente na casa de milhões de brasileiros e agora também pode estar na sua. A Eugin oferece um portfólio completo de produtos para todo tipo de negócio. Para participar da nossa última rodada de sorteio, você deve seguir 3 regrinhas. Mandar a hashtag Eugin para todos aqui no chat.
estar inscrito no canal do YouTube Eugin Automação e também se inscrever no site summitdaautomação.com.br. Mesmo vocês estando aqui com a gente, pela transmissão no YouTube, tem que se inscrever lá. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será logo após o final do último painel de hoje. Recadinho dado, voltamos daqui a pouco para falar sobre os códigos de barra 1D e 2D. Até lá!